Uma coisa eu quero que todas as pessoas saibam: o sangue que o santo derramou foi em favor da luta operária. Que todos os operários que acham que não é certo morrer assim, pense que só dá certo, só se consegue as coisas quando se luta. Eu sei, se ele não tivesse morrido e tivesse ficado ferido, ele não ia ter medo. Ia continuar lutando até a vitória final da classe operária. É preciso falar bem alto para todo mundo ouvir que a vida para ele é a luta, que a gente tem que lutar até a morte. Santo derramou seu sangue, mas não há vitória sem sangue. Muitos e muitos mais vão morrer. Quero também que ninguém esmoreça, porque a luta continua. Eu continuo lutando até o fim. Foi uma época muito boa, viu? Foi feita muita coisa. Olha, a gente contar aqui, não dá para falar tudo que a gente viveu, mas isso que vocês estão vendo lá na França, a gente viu lá, a gente teve lá um polícia com um cachorro, né? Ali pronto para pegar, entende? Então a gente passou por isso, nós com criança, mulheres que levavam crianças para mostrar qual que era a finalidade, né? Que não era, ninguém estava afim de fazer bagunça, né? Então tudo isso aí a gente passou, né? E a polícia daquela época não pode dizer que é a polícia de hoje. A polícia daquela época é a polícia da ditadura. Que você não podia falar, não podia nada. Você tinha que viver escondido, né? Mas o que vocês queriam com toda a movimentação naquela época? Ah, bom, aí a gente tomou uma nova consciência, né? Nós saímos do papel da conversa para a ação. Porque aí nós sentimos dentro de nós, como é que põe em prática tudo aquilo? Vai ficar esse tempo todo solene e pedindo a Deus? Poxa, a nossa parte nós temos que fazer. Isso foi vindo para dentro de nós. Então pronto, aí a gente estava preparado até para morrer, se fosse possível. A gente correu o risco, né? A gente ia com as crianças, né? Nós fomos na Penha, lá, agora eu não lembro muito de memória para mim, nós fomos na Penha e a polícia foi lá, né? E quando nós saímos, estouraram bomba, que nós estamos vendo aí. E nós tivemos que correr dentro de uma padaria, de uma pastelaria, e aí eu catei uma das meninas e fiquei assim, a Dita ficou assim, encostada na parede, cobrindo os três, porque os três estavam com nós. E bomba ali, polícia batendo. Quer dizer, isso são coisas que marcam pra gente, né? Então são tristeza isso. Mas por outro lado, a gente conseguia muitas coisas, muitas reivindicações, né? Via vitória mesmo, né? Muitas coisas a gente conseguia. Então essa é a alegria, né? E outra coisa também, eu, por exemplo, eu só trabalho com Deus. Eu sei que sem Deus a gente não é ninguém. Você pode, você pode entrar na luta e você naquela hora você tem medo e tem coragem ao mesmo tempo. Você fala assim, poxa, o negócio aí é arriscado. Você fala, mas meus companheiros estão lá, então tem que ir. E a gente ia, a gente enfrentava. Eu tomei 3 dias de cadeia sem saber o que era a ditadura em 65. Simplesmente porque tinha um senhor de mais ou menos 65 anos, cortando o braço, e o cara eu estava conversando com o cara na porta da grade dele, e chegou o oficial de dia e perguntou assim: você não pode conversar com esse cara que ele é perigoso para a nação. Eu falei, mas que perigo tem esse homem, corta o braço direito e eu não pego. Aí levei 3 dias por isso. Eu sou Maria Felipe, eu moro lá no Jardim Copacabana. Eu me mudei para cá em 1964, justamente fomos despejados de uma favela na Vila Mariana pelo Exército. Então já mudei para cá com uma revolta no peito. Comecei a participar por volta de 1970, né, Odete? Uma pessoa chamada Odete me levou para a reunião das mulheres na Vila Remo, e a gente teve muita dificuldade, muitas lutas, muitas coisas, e assim, a gente está aqui hoje porque eu acho extremamente importante o resgate da história, e eu acho, dou parabéns aos jovens que estão tendo essa iniciativa, porque a história da gente é uma história muito bonita, foi uma história de muita
transformação social. Quer dizer que não mudou tudo que nós queríamos que mudasse, mas muita coisa mudou. Só o fato de a gente poder sair na rua, 3, 4 pessoas juntos, sem correr o risco de ser preso e de ser considerado baderneiro comunista, já é uma grande coisa. Então, parabenizo vocês pelo resgate da história dessas pessoas. Como alguém falou aqui, as pessoas lutaram muito, e muitas foram realmente esquecidas, porque não se enquadra em determinados grupos políticos, não se enquadra ali, não se enquadra aqui. Fomos para a igreja, e aí a gente fez aquela marginal, ela se transformou em corredor de luta. Ali nós fizemos um piquete, para pegar todas aquelas fábricas da marginal, que chamava o piquete de 10 mil. Foi 10 mil pessoas naquela marginal. Você tem ideia, noção do que é isso? Né? Porque na época, a televisão mentiu, né? Mentiu e mentiu muito. Não é só hoje que a televisão mente. A polícia matou, o patrão mandou prender. Mas a gente teve muita coragem. O trabalhador teve muito, metalúrgico, o gráfico, o bancário, o servidor público, todos os trabalhadores em geral teve muita coragem para enfrentar isso. Porque enfrentava cavalo, enfrentava bomba, enfrentava espada. Arma de fogo, né? E cacetete, não é esses cacetetes de agora, é cacetete de madeira pura, né? Que eles mandaram fazer especificamente para reprimir o movimento operário. A repressão à mulher tinha algum diferencial em repressão ao homem? Ou você acha que a repressão era igual para todos? Não, eu acho que a repressão para a mulher era até que pior. Por quê? Porque eles pegavam o lado para humilhar a mulher mesmo, né? Como era isso? Xingando de palavrões, de vagabunda, por que está ali, por que não está em casa, você não tem o que fazer, você não tem que lavar roupa, você não tem casa para limpar, né? Essas coisas que humilhava a gente não só no físico como na moral da gente. Presa, torturada psicologicamente. Mas fisicamente eu não fui. Mas tem pessoas que eu conheço, que eu conversei, que foi. Né? Imagina uma mulher ficar nua num monte de homem, levando choque na vagina, apanhando, sendo colocado no saco plástico, cabeça, no tanque de água, tudo isso nua. Né? Você ouviu pessoalmente, ouviu alguma mulher relatar isso? Sim, pessoalmente. E se pegar a história hoje precisa ir longe, da presidenta. Com certeza. Só pegar a história dela, vai ver o que foi que ela passou. Né? Ela levou torturas terríveis, psicológicas, físicas e outras tantas que a gente conhece. Né? Eu sou o Jairo, estou atualmente como conselheiro tutelar do Jardim Sobrevivência, convidado pela Neto para preparar. Tenho 36 anos de morador da região, mas tenho 3 aqui como morador do Jardim Souza, bom conhecer a Neia, somos vizinhos. Veio de uma origem sindicalista, nessa era da ditadura. Eu tive um contato um pouco direto com ela, porque na era do sindicato, fiz parte um pouco da oposição metalúrgica daqui de São Paulo. Não cheguei a sofrer algumas repressões com alguns companheiros, dei mais sorte, mas presenciei algumas situações desagradáveis para a nossa classe. E é legal, porque agora a gente conseguiu, estamos dando uma viravolta na questão social, mas eu sinto ainda que nós estamos ainda engatinhando muito nessa questão de agora é nós que temos que fazer. Ainda tem muita gente que ainda está naquela de achar que não votei, eu acho que e eles vão fazer por nós. Mas aos poucos nós estamos transformando essa situação. E esse aqui eu vejo como um exemplo disso.
das ações que cada um de nós, a responsabilidade que cada um de nós tem com esse projeto. Assim, tranquila, não tinha esses ônibus lotados, tinha ainda o bondinho, e eu vivia de trabalhar fazia costura para as fábricas, e ia com 2, 3 filhos, pegando o bondinho, entregar lá em Moema, então levava uma vida bem dura. Quando chegamos em São Paulo, meu marido veio para trabalhar numa granja, e lá no Jardim IP, era a Granja IP, do Dr. Munhoz. Mas com 2 anos ele foi desempregado e aí começou a nossa peregrinação. E aí vivemos de aluguel, foi muito sofrido, vivi até de invasão de casa para poder estar morando mais barato. Depois conheci Vila Remo, naquela época das comunidades eclesiais de base, comecei a participar em Vila Remo. Então a gente começou assim, por exemplo, quando vinha um trecho assim, eu vim para que todos tenham vida e vida em abundância. Aí a gente se perguntava, que abundância é essa? E aí entrava a discussão. Então era um trabalho vivo, né? Não era aquele cristão de dar uma esmola e se sentir realizado porque deu uma esmola ou porque foi numa missa e o resto era o resto. Não, nós entramos assim, como se a nossa vida, a vida do Cristo que morreu por nós, fazia aquela diferença na nossa vida. Então, o que queríamos fazer? A mesma coisa. Lutar pelos pequenos, mesmo sendo os pequenos, se ajudar entre nós para que um dia essa libertação chegasse. E foi por aí que se deu toda essa caminhada, essa luta, de quando a gente via uma criança na rua, não tinha uma creche, quando a gente via uma pessoa passando fome, o que fazer para baixar o custo dos alimentos, como ter um salário melhor. E a gente foi caminhando nessa expectativa de mudança, né, de fazer alguma coisa. Mas era um tempo difícil porque era ditadura, né? Então nós tínhamos muitas dificuldades, a sorte que a igreja abraçou e ajudou a crescer. E começou a vir as repressões, né? Tinha gente no nosso meio que nos entregava, né? E aí começou a acontecer prisões. Vários dos nossos foram presos, seminaristas, freiras, Aurélio Pérez, Ivo, muitos foram presos. Foi nessa região. O que foi a ditadura militar para você? Olha, quando deu o golpe, como eu falei no princípio, eu não entendia, era meio apolítico, né? No momento eu não sentia. Mas hoje, quando você lembra, o que foi a ditadura militar? Foi a ditadura depois da minha compreensão e da minha luta, os empecilhos da luta, foi um regime autoritário e monstruoso. Você vivia do medo. Se eles falavam que que os comunistas eram terroristas, eles eram muito mais. Porque eles aterrorizavam não só os comunistas, mas todo ser humano, todas as pessoas que queriam qualquer direito era tratado como subversivo. Então, para mim, a ditadura militar é um tipo regime monstruoso, né? Monstruoso, onde não respeita nada. Se você reunir 3 pessoas, já era considerado conspiração, né? Já era... Foi um negócio assim, muito, na minha visão, foi um regime assim de castrar a liberdade, os conhecimentos, de tolar as pessoas, né? De não desenvolver as questões progressistas, né? Então eu acho que para mim foi um negócio assim, eu senti na carne muito ódio mesmo da ditadura. Eu nunca, hoje com toda a deformação da chamada democracia burguesa, é bem melhor ser falado do que ser reprimido, né? Qual a sua maior tristeza quando se lembra a ditadura militar? A maior tristeza é a repressão às lutas, a morte dos companheiros, que nós tivemos quase 60 companheiros mortos só da nossa turma, no Araguaia.
rapazes, né, que era da minha turma, né, que eu compartilhava com as mesmas ideias naquela época, né. A morte de Santo Diego foi uma das piores, né, uma grande... No dia da morte de Santo Diego eu chorei igual eu chorei com mais que no dia da morte do meu irmão, porque ali foi um sentimento de traço que eu senti. Um companheiro valoroso que estava sendo morto por mínimo direito de fazer uma greve, mínimo de chamar o pessoal para uma assembleia sindical. Então, uma das tristezas grandes que eu tenho, né? E a tristeza foi muito, cada notícia que tinha, sabia que a ditadura tinha matado, era uma tristeza, né? Porque aí era um irmão de luto que estava morrendo por uma causa que a gente estava sendo derrotado, né? E a gente não estava conseguindo. Uma alegria que você lembra desse período, que você... Vamos dar uma satisfação. O que te alegra ao lembrar desse período? Eu não sou saudosista, não. Eu sempre falo que eu gosto de... O passado para mim é para entender o passado, tirar a lição do passado, entender o presente e ter perspectiva para o futuro. Eu sempre analiso a história como isso. Você aprender com a história. Mas a grande alegria que eu tinha é que existia a solidariedade entre os companheiros, era muito grande. Existia uma paixão. Deu para sentir isso conversando com o Cinerino. Hã? Deu para sentir isso conversando com o Cinerino. Uma paixão muito grande. Você sentia, você fazia a luta por amor, por paixão. Você não fazia com interesse. Hoje a política, a percepção que eu acho que tem na chamada democracia, é que as pessoas fazem muito por interesse. 1, 2, 3. Ele, Boi Mirim, tem direito à verdade e à memória.